Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de vermelho, hoje eu tô de comunista. Comunista, medíocre, canalha. Então vamos lá pessoal. Eu fiz um shorts aqui no canal, onde eu questionei aquela passagem de Lucas que Jesus vai orar para Deus, no Monte das Oliveiras, pouco antes de ser preso. Aí Jesus fala assim: Pai, se quiseres afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Só nesse trecho aí de Lucas, pessoal, a gente pode ter muitas camadas que a gente pode abordar, daria até para fazer uns 10 vídeos só sobre isso. Nós vamos começar do princípio, né? Eu vou contar uma curiosidade para vocês primeiro. Essa parte que Lucas fala que Jesus suava, e seu suor era como sangue ou coisa assim, isso aí não é original do texto, tá? Que nem eu falei para vocês naqueles vídeos de acréscimos, o Evangelho de Lucas é um dos que mais tem acréscimos. E isso aí foi colocado pelos escribas para combater uma seita que já estava aqui no segundo século, que estava incomodando a igreja, que era a seita dos docetas, que achava que Jesus não tinha vida em carne, que ele era apenas um pneuma, uma aparência, um espírito, que ele não tinha vida em carne. Isso mostra que esse versículo foi acrescido, provavelmente no segundo século. E isso prova o que também, pessoal? Prova que a igreja é um pouco, como é que eu vou dizer, ilegítima. Eu vou usar um termo educado, ilegítima. Por quê? Porque se essas pessoas que estavam próximas dos acontecimentos, Jesus morreu provavelmente, vamos supor, né, entre aspas, no ano 33, tomando como base que ele tenha nascido no ano 0, que não é verdade, mas por volta do ano 33. Então, já no primeiro século, algumas décadas depois, já tinham pessoas com tantas concepções diferentes acerca de Jesus, o que mostra que Jesus não era um personagem real, vamos dizer assim, porque eles divergiam entre si. Um achava que ele era um espírito, outro achava que ele era o filho de Deus, outro achava que ele era o próprio Deus encarnado, outro achava que ele era só um profeta, que nem os profetas do Velho Testamento. Então ninguém sabia quem era Jesus. Na verdade, o que nós temos hoje, que nós chamamos de Bíblia, foi feito através de concílios ecumênicos, a partir do quarto século, para decidir o que entrar, o que não ia entrar na Bíblia, e até a própria natureza de Jesus, porque esses grupos divergiam. Então, se eles tivessem escolhido outros livros para pôr na Bíblia, a igreja hoje seria completamente diferente. Mas escolheram os livros certos que eles queriam para respaldar as teologias deles, porque a igreja já nasceu desunida, tá? Para quem acha que eu estou blasfemando ou que eu estou mentindo, olha, por exemplo, Paulo em Coríntios, que ele fala assim: há divisões entre vós. Uns dizem, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e assim por diante. Então, na época que o apóstolo Paulo estava escrevendo a sua epístola, ele admite que já haviam divisões. Lembrando que Paulo, né, se for um personagem real, ele seria bem próximo ali de Jesus. Então, como é que a igreja já tinha tantas divisões assim? Estranho, né, pessoal? Mas voltemos à passagem de Lucas. A passagem de Lucas também é estranha, porque Jesus, e isso Lucas coincide com os outros sinóticos, ele vai orar sozinho no Monte das Oliveiras. E quando ele retorna, ele pega seus apóstolos dormindo. Aí ele reclama com eles, né, que eles vigiai e orai, não sei o quê. Aí ele volta lá de novo para orar de novo sozinho. Quando ele retorna, os apóstolos estão dormindo de novo. Tanto que num dos sinóticos ele fala: não conseguem ficar acordados nem uma hora sequer? Mas chega, já basta, já está chegando a minha hora. Então fica a pergunta: quem que viu Jesus orando se ele estava sozinho, os apóstolos estavam dormindo e logo em seguida ele seria preso? Não deu nem tempo dele contar para os discípulos. Então aquelas palavras que estão na Bíblia de Jesus conversando com o Pai, que tecnicamente seria ele mesmo, quem que testemunhou isso para narrar para as pessoas? Não, amadinho, Jesus contou isso depois que ele ressuscitou, ele contou para os apóstolos. Para quê? Isso é uma doutrina, uma teologia, alguma coisa importante? Não. Então não faz o menor sentido. É o mesmo que vou falar que, sei lá, eu vi o ratinho no banheiro falando no celular. Eu estava lá para ver? Não. Então fica um negócio meio estranho, né? Outro ponto interessante nessa passagem, pessoal, é a questão de Jesus ter uma vontade diferente da do Pai. Eles não falam que Jesus é o próprio Deus encarnado, que é a segunda pessoa da Trindade, que Jesus deu a vida por nós? Não, ele se sacrificou por nós, amadinho. Sério? Pois quando ele estava ali orando, ele não queria. Ele foi bem claro: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Que cálice que ele estava se referindo? A paixão, a crucificação. Tanto que em outros versículos ele mencionou esse cálice. Ele fala assim: é o cálice que eu hei de beber e vocês não podem suportar. Deve entender que ele ia passar por aquele martírio. Mas ele pediu para Deus que, se puder, até de uma forma meio assim, como é que eu vou dizer? Sabe quando um filho pede para um pai uma coisa com medo? Pai, se o senhor puder, me dá um dinheiro para comprar um doce, mas só se o senhor puder, tá? Se não puder, tudo bem. Um filho que tem medo do pai, é mais ou menos assim que Jesus pede ali. Olha, pai, se o senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas se o senhor puder, tá? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Dá a impressão até que Jesus ali está com medo de Deus, né? A impressão que dá fazendo uma leitura mais crítica e fria do versículo. Agora, muitas pessoas vieram comentar aqui no canal que ali Jesus estava como homem.
O cara fala que é teólogo, mas não sabe uma coisa básica dessa. Jesus ali estava como homem amadinho. Então, eles mesmos estão admitindo que seguem um Deus homem, que não é um Deus. Deuses não têm essas coisas de pedir para outro Deus para fazer alguma coisa. Estão seguindo um homem. Vamos começar do princípio. Homens podem curar e fazer milagres? A Bíblia diz que Jesus fazia. Ressuscitava os mortos, curava, fazia isso e aquilo. Não, amadinho, mas ele fazia isso com o poder de Deus, amadinho. Tá, e quando ele falou para aquele paralítico assim, teus pecados estão perdoados, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. Ali ele está se colocando no lugar de Deus. Não é só Deus que podia perdoar os pecados? Como é que ele se coloca ali numa posição como se ele fosse o próprio Deus? Aí fica difícil, né, pessoal? Então, essa história de que ele era homem, mas um homem que faz maravilhas, sinais e prodígios e milagres, que ressuscita até mortos, eu nunca vi nenhum homem fazendo isso. Se vocês já viram, comente aí, porque eu nunca vi. Agora, vamos tomar um argumento deles como verdade, então. Tudo bem, Jesus fazia aqueles milagres em nome de Deus. Era Deus que dava poder para ele fazer milagre. Mesmo ele tendo nascido do Espírito Santo, ele não tinha poder nenhum. Era Deus que agia através dele. Beleza, como os profetas, Moisés, Elias, Eliseu, etc. Beleza. Agora, Jesus, se ele fosse só um homem, então, que fazia alguns milagres, as pessoas estão venerando um homem. Porque milagres também os profetas faziam. Moisés abriu o mar, mandou 10 pragas no Egito. Elias pediu fogo do céu. Eliseu ressuscitou a filha da viúva lá, o garotinho. Acho que era um garotinho, se não estou enganado, que morreu. É que os dois fizeram ressurreição nele. Elias e Eliseu. Todos eles fizeram milagre. Elias orou para que não chovesse na terra e não choveu por 3 anos. Depois ele orou de novo, a chuva caiu. Então qual é a diferença de Jesus para esses outros profetas? Porque as pessoas estão venerando um homem. Ah, mas ele era filho de Deus, amadinho. Os profetas também eram filhos de Deus. Até porque Deus não tem filho biológico. E Deus não é homem. Ele fala lá em Samuel, eu não vou conseguir falar o versículo aqui para vocês, mas fala assim em Samuel: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Foi o que Jesus fez, ele se arrependeu na hora de ir para a cruz, na hora da paixão, lá pouco antes de ir para a paixão. Só que em Samuel diz bem claro, Deus não é homem que nem a gente para que minta, e nem filho do homem, ou seja, Jesus usava esse título, né, filho do homem. Deus não é filho do homem para que se arrependa. E aí, como é que fica? Vocês notaram como o Velho Testamento eles nunca batem em nada? Eles sempre se chocam, sempre se contradizem? Depois as pessoas não entendem por que os judeus não aceitam o Novo Testamento. Porque elas estão seguindo um homem. E um detalhe, o próprio Jesus mesmo nunca falou que era Deus. É só no Evangelho de João que tem algumas fórmulas literárias, como por exemplo usar a expressão eu sou 7 vezes, que dá a entender que Jesus seria um ser divino. Como por exemplo, ele fala eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, etc e tal. Mas se você tirar o Evangelho de João da jogada, você não tem Deus nenhum ali. É por isso que eu falei, se a Bíblia fosse montada diferente, a igreja seria diferente. Até porque esse Evangelho de João ele é herético, ele é altamente contraditório consigo mesmo. Eu já fiz vários vídeos aqui mostrando para vocês. Como por exemplo, Jesus fala, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. No outro versículo ele fala, eu testifico de mim mesmo. No versículo fala, e Jesus estava com os apóstolos e batizava. No outro capítulo fala, e Jesus não batizava não. Esse é o evangelho que as pessoas têm como palavra de Deus. É um evangelho esquisito que só entrou pela força de Irineu de Lyon, por uma questão mística, que ele achava que o número 4 era o número sagrado. Então, como ele tinha 3 evangelhos iguais, ele queria um quarto. Então ele pegou o menos pior dos outros que tinha na época, mas ele tinha vários outros evangelhos que ele recusou. E ele aceitou de João por essa questão mística. Não porque são 4 cantos na terra, são 4 anjos do Apocalipse, são 4 não sei o quê. Tem que ser 4 os evangelhos. Aí você tem um Jesus dos sinóticos, que é de um jeito, e um quarto Jesus do evangelho de João, que é um Jesus divino. No sinótico, Jesus fala para o jovem rico, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um que é Deus. Então quer dizer, eu não sou Deus, cara. Bom é Deus, ó. É aquele cara lá. Chega em João, quem vê a mim vê ao Pai, Felipe. E por fim, pessoal, a própria Bíblia adverte também em Deuteronômio, capítulo 13, que se vier um profeta ou um sonhador fazendo sinais e prodígios, mas mandar seguir um Deus que seus pais não conheceram, que não era para temer esse profeta, que ele seria um falso profeta. E é exatamente o que Jesus faz, ele faz sinais e prodígios, em João ele se coloca como se fosse um próprio Deus, em algumas passagens, e ele ainda fala assim para os judeus, ó, vós não me conheceis e nem a meu pai, porque se vós conhecesse a mim e meu pai, não agiriam assim comigo. Dando a entender que o Deus que ele pregava não era o Deus que os pais dos judeus conheceram. Então, ele era um falso profeta pregando um outro Deus, segundo Deuteronômio. Aí fica aquela questão, né, como eu falo sempre aqui no canal. Se a Bíblia for a verdade, e respeitando quem acredita que é, então os cristãos são os primeiros a ser condenados.
se houver um inferno, como eles acreditam, um lago de fogo eterno, eles são os primeiros a serem condenados. Porque o Deus do Velho Testamento falou que ele não é homem, que ele não é filho de homem, falou para não seguir homens, e principalmente homens que faziam sinais de prodígios e mandassem seguir outros deuses. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus ainda chega a dizer que o pai dele, ele dá a impressão que não é o mesmo Deus do Velho Testamento. Principalmente em João. Em João, Jesus se destoa do seu povo. Ele fala, vosso Deus, vossas leis, vossos pais, como se ele não fosse judeu. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então as pessoas estão seguindo uma outra divindade por aí. Milhares de pessoas, né? Diga-se de passagem. Então se a Bíblia for uma verdade, os cristãos são os primeiros a serem condenados. Irônico, né? Eles que vivem condenando todo mundo ao inferno, se houver um julgamento em um mundo espiritual, talvez eles sejam os primeiros a ir para lá. Tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já conhece o ritual, né? Vou chamar de o ritual. É dar like, ativar o sininho, entrar na lista de transmissão, comentar o que você achou, compartilhar nas suas redes sociais. Esse aí é basicamente o ritual, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.